Olá, eu sou Fabiano Cachito e nós estamos aqui para mais um bate-papo com a Ju Paulucci sobre transformação, todas as transformações pelas quais o mundo vem passando, tanto as transformações digitais quanto as transformações do mercado de trabalho, do mundo dos negócios como um todo. Esse conteúdo faz parte do Bootcamp FII Online, que vai estar ao vivo a partir do dia 24. E nós queremos que você esteja conosco em todos os dias com as aulas que vão ajudar você a pensar cada vez mais sobre a sua carreira nesse momento de transformação. Nós vamos falar hoje um pouco, né, Ju, vamos continuar o assunto, na verdade, falar sobre transformação, mas hoje eu queria falar um pouco mais sobre a transformação digital e talvez para desmistificar esse termo e mostrar como isso não é simplesmente para quem trabalha em TI, né? Porque às vezes as pessoas têm essa visão de que transformação digital tem a ver com aplicativos e computadores, e é algo muito mais amplo do que isso. É uma mudança nos negócios, na forma como os negócios são feitos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Perfeito, Fabiano. E é engraçado porque a gente escuta falar de transformação digital há muitos anos, né? E, inclusive, eu trabalho com consultoria de inovação há mais de uma década e há algum tempo as empresas procuravam, né, as empresas na qual eu trabalhava, enfim, por consultoria de inovação, falando de transformação digital como se fosse fazer um site, né? Ou como se fosse fazer um aplicativo. Ah, vou aqui fazer um aplicativo, então eu estou me transformando digitalmente. Quando, na verdade, a transformação digital é muito mais profunda e muito mais densa do que isso, né? A gente está falando de transformação cerne da empresa. A gente está falando muitas vezes de uma transformação de modelo de negócio, né? E esse é um assunto, como eu disse antes, que vem sendo tratado há muito tempo, vem sendo discutido há muito tempo, mas colocar esse assunto em prática nunca foi tão simples, né? Não à toa, a gente agora que está vivenciando esse momento de pandemia, é até engraçado, eu li esses dias online, não lembro aonde, né, que o maior agente de transformação digital do mundo não foi nem o CEO, nem o CTO, mas o Covid, né? O Covid obrigou a gente a se transformar digitalmente, independentemente da indústria. A gente teve que, de uma semana para outra, arrumar novas formas de fazer negócio, se não redesenhar os nossos modelos de negócio, né? Então, vale dizer que a transformação digital ela vai muito além do que um site, do que um aplicativo, mas, como eu disse antes, está falando de modelo e como é que a gente faz negócios, né? Ju, eu quero pegar um exemplo disso que você está falando. Eu atuo como consultor de canais de distribuição com equipes comerciais e nós chegamos a uma conclusão muito interessante no ano passado. É muito comum que essas empresas de distribuição de produtos tenham vendedores externos que vão visitar os clientes. Normalmente, esses clientes são outras empresas, né? São distribuidores B2B, vão vender para outras empresas. E essa visita externa ela é muito valorizada, porque a gente sabe que ali naquela visita é que ele vai fazer realmente a venda, entender o cliente. Mas nós fizemos um levantamento, Ju, de que mais de 70% das vendas não eram feitas no momento da visita. A visita continuava sendo importante do ponto de vista de relacionamento, mas a conclusão da venda era feita depois pelo WhatsApp. Normalmente, o que o cliente falava? Olha, tudo bem, ótimo, eu vou ver o que eu preciso, depois eu te mando um WhatsApp. Pode parecer um exemplo simples do que você está falando, mas é uma ruptura de um modelo que vem de décadas, né? E que, percebendo isso, o que nós descobrimos? Que nós poderíamos usar o WhatsApp como uma ferramenta de vendas também, porque o cliente já estava acostumado com isso. Então, era fácil usar, não seria algo novo para o cliente. Então, aquilo que você falou, o comportamento mudou e a empresa foi atrás do comportamento do seu cliente. Sim, esse exemplo seu, ele deixa muito claro o quanto é importante, acima de tudo e qualquer coisa, a gente estar conectado com o cliente final, com o nosso usuário e estar se readequando para promover para ele uma melhor experiência, né? E tem um exemplo que eu achei fenomenal também, tem a ver com esse assunto, que foi o movimento da Natura. A Natura, que tinha uma série de revendedoras que atuavam de porta em porta, teve, por conta do Covid, suas revendedoras, né, com uma impossibilidade de atuação por conta da questão presencial, né? A gente estava no momento
de afastamento social. Então, houve um movimento da Natura de construir uma plataforma de venda digital para suas consultoras. Olha só, como você dá suporte para a atuação daquela pessoa que era de porta em porta, a Natura criou um caminho, um novo caminho de negócio para ela mesma, mas também empoderou aquelas pessoas, né, que puderam, então, levar a sua atuação de trabalho para o mundo que era possível frente ao contexto do Covid. Né? E esses outros movimentos mais a gente viu acontecendo em prol do alcance das organizações no momento de distanciamento social do seu consumidor. A gente viu uma evolução, e agora não lembro o número exato, mas era monstruosa a quantidade de lojas online que surgia por dia, né, no primeiro mês de Covid. Porque as pessoas precisaram fazer isso, né? Sim, foi um momento que não tinha outra opção senão caminhar, né, via digitalização. Mas aí vale a gente voltar numa conversa, no início da nossa conversa aqui. Transformação digital não é sinônimo de montar uma loja online somente. Sim. Ou não é sinônimo de montar um aplicativo ou vender por WhatsApp. Existe uma lógica de estratégia de negócio e existe que a gente tem que ter em mente, né? Eu queria até comentar isso, se você me permitir, Ju. Para mim, transformação digital, quando eu ouço a palavra transformação digital, eu vejo uma mudança muito grande do modelo de negócio. Quando você pega as empresas do mundo, vou chamar ele de tijolo e cimento, né, do mundo real, vamos dizer assim, elas vinham de uma lógica de você construir grandes ativos, ou seja, eu tinha fábricas, eu tinha lojas, eu tinha estruturas de armazenagem, eu tinha grandes equipes, então ativos. Quando eu tenho um ativo, eu tenho que fazer esse ativo render. Então, meu olhar para a inovação é diminuir custo. Diminuir custo não é melhorar a experiência, é diminuir custo. Nossa, olha, se eu melhorar a minha logística, eu vou diminuir o custo. Se eu vamos pensar numa escola. Se eu colocar 5 alunos a mais dentro de uma sala de aula, eu vou diminuir o meu custo. E a gente não está olhando para a experiência do consumidor, e sim para diminuir o meu custo. Quando você pensa nas empresas que passaram por essa transformação digital ou nasceram dessa forma, são empresas que não têm essa visão de possuir o ativo, né? Diversos exemplos de empresas como Uber, como Airbnb, que não têm um ativo, elas têm o negócio. E se eu não tenho um ativo, eu não preciso ficar olhando o tempo todo para cortar custo, eu tenho que olhar para melhorar a experiência do consumidor final. Acho que essa é a grande diferença do meu ponto de vista, queria a sua opinião. Sim, e olha que espaço interessante a gente ganha, né? Que a gente consegue de fato olhar, porque eu acho que essencialmente todo negócio devia olhar desde sempre, que é a experiência das pessoas, no final das contas, né? E isso conversa muito com a nossa lógica de consumo. Se antes a gente estava direcionado a consumir, a possuir, ter cada vez mais posse das coisas, agora a gente caminha, né? Na verdade, de alguns anos para cá, a gente caminha para uma lógica de serviço, ou seja, de pagar pelo uso. E é essa mentalidade de servitização que eu acho que as empresas que nasceram digitais já nasceram com. Né? Elas não estão preocupadas com estoque, elas não precisam se preocupar tanto com a gestão de ativos, como você mencionou, mas elas nasceram direcionadas para a experiência do consumidor. Por isso que elas nascem lá na frente. Né? Por isso, inclusive, que muitas empresas que estão no mercado há 30, 50 anos estão com tanta dificuldade de acompanhar esse movimento, porque não faz parte do DNA delas essa mentalidade digital, né? Em contrapartida, as empresas que nasceram de 5, 10 anos para cá já nasceram dessa forma. A transição é muito complexa. A transição da empresa que nasceu com uma cabeça, para ela mudar a cabeça, é muito complexa. Você vê isso muito com o surgimento do e-commerce nas empresas que já existiam. Quando os grandes varejistas, por exemplo, criaram seus e-commerce, eles pensavam aquilo como um negócio à parte. Né? Então eu vou ter uma política comercial aqui, um preço aqui na loja, e vou ter esse negócio à parte aqui que eu tenho outra política comercial. Só que o consumidor é um só, ele se relaciona com a empresa nos dois momentos. Eu não posso ter políticas comerciais diferentes, eu não posso ter atendimentos diferentes, eu preciso pensar esse cliente de uma forma só. E foi uma grande dificuldade mesmo para essas empresas de varejo, já estou há bastante tempo com isso,
de fazer essa transição de cabeça, né? A transição da cultura da empresa, realmente. E é engraçado você mencionar o varejo, porque eu vivenciei recentemente, primeiro com uma empresa de telefonia e depois com uma empresa de vestuário, de adquirir um serviço online e a loja não... E na minha cabeça é uma empresa só. Como assim eu adquiri uma coisa online que eu não posso trocar na loja? Enfim, então pra gente que está como consumidor, fica uma experiência muito ruim. Inclusive o atendimento da pessoa na loja, ela não conseguia nem responder as dúvidas que eu tinha, porque online era um outro sistema, eram outros 500. Pra gente não fica uma lógica muito esquisita? Em contrapartida, recentemente também, eu entrei em contato com um outro case interessante, que é da Amaro, que é inclusive uma empresa brasileira que eu acho que está despontando em transformação digital, que eles inverteram a lógica. Se antes as lojas de vestuário saíam do mundo analógico para montar, por um acaso, uma estrutura de loja online, a Amaro ela faz da loja presencial uma extensão da experiência digital, né? Então as pessoas vão até lá para conhecer a experiência de forma digital, conhecer as roupas e tudo mais, mas a compra é feita online e você recebe em casa. E tem toda uma lógica de ser uma loja para promover uma experiência incrível para você analogicamente. É como se a natureza do negócio fosse digital e por um acaso você tem uma flagship store, né? Você tem uma loja ali só para promover uma experiência para aquele cliente que quer de fato encostar na peça, ver e tudo mais. Então, eu acho que já está saindo na frente quem entendeu, né, que a lógica da experiência é uma só e quem está conseguindo criar uma boa experiência do início ao fim, independentemente de ter o seu foco no universo digital ou ter o seu foco no universo analógico. E aí, para mim, mora o segredo da transformação digital. É entender que o que importa é a experiência. E aí, como você constrói a narrativa dessa experiência é que é o grande segredo, né? Sim. Deixa eu pegar, porque assim, a gente já alongou mais do que deveríamos aqui, já estamos no final, mas a gente fala muito, Fabiano. Não, a gente fala muito. Olha que coincidência. Você falou sobre uma coisa, eu hoje estava lendo, ouvindo, que também tem a ver com essa experiência diferente, né? Porque hoje com os e-books, né, e com esse serviço, os serviços que vendem livros online, você pode ler ou você pode ouvir também, né? Então tem hora que eu leio, tem hora que eu não estou podendo ler, eu ouço. E eu estava ouvindo hoje o recém-lançado livro do Kotler, Marketing 4.0, ele acabou de lançar o Marketing 4.0, eu estava ouvindo hoje. E ele falou uma coisa muito interessante que tem tudo a ver com o que você disse. Falou o seguinte, que o consumidor hoje, ele começa a sua experiência digitalmente, ele pesquisa digitalmente, ele entra num site, ele entra num comentário, mas ele quer experimentar. Ele ainda tem, cada vez mais, não estou falando do antigo, não, do novo consumidor. Ele pode começar o seu processo digitalmente, mas tem um momento da jornada de compras dele que ele quer pôr a mão no produto, que ele quer experimentar o produto. Então, esse exemplo da Amaro que você deu, que hoje é uma das empresas mais citadas quando se fala de transformação digital no Brasil hoje, mostra isso, que o consumidor ele pode fazer toda a jornada digital, mas tem um momento que ele quer pôr a mão no produto, ele quer sentir o produto. E eu, como empresa, tenho que dar para ele essa experiência também. Perfeito. Bom, vamos encerrar hoje, né? Porque senão a gente vai alongando e nós ainda vamos ter mais uma oportunidade de falar aqui com a Ju Paulucci sobre transformação de negócio. E aí nós vamos focar no nosso próximo bate-papo sobre carreira. Falar todos esses impactos, tudo isso, o que reflete na carreira. Então eu quero convidar você a participar do Bootcamp FIA Online, que vai começar a partir do dia 24, em que não só a Ju e eu vamos falar sobre isso, mas diversos outros professores da FIA também vão abordar essa importante transformação pela qual o mundo, o mercado e as carreiras estão passando. Até lá!